Tema de hoje, o perigo da volubilidade. Volubilidade. Eu fiquei imaginando como conceituar, como definir o que eu chamo aqui de volubilidade. E aí eu lembrei-me de duas coisas. Um amigo pessoal que tive, companheiro de aulas no seminário, e eu ficava impressionado porque nós fizemos juntos uma matéria chamada Teologia Contemporânea. E essa matéria, essa disciplina, nos fez mergulhar nos mais diferentes autores, pensadores. E o curioso é que este colega, se esta semana nós estudássemos, por exemplo, Bultmann, ele se tornava bultmanniano ao final da semana. Se na semana seguinte fôssemos estudar Karl Barth, lá estava ele, um barthiano, sabe? Dos pés à cabeça. E assim foi todo o curso, sempre inconstante. Há uma outra forma de tentar conceituar volubilidade. E aqui eu quero convidar o profeta Oséias. Oséias, ele chama o povo de Israel de um povo volúvel. Mas ele faz isso de uma forma poética. Eu vou dizer-lhes, ele escreve lá no capítulo 7, 11, dizendo o seguinte, que o povo de Israel se tornou como pombas tolas e sem juízo. Pomba tola e sem juízo. Que primeiro chamam o Egito e depois voam até a Síria para pedir socorro. Duas grandes potências, de um lado o Egito, do outro lado, diz o texto sagrado, a Síria. E lá está a inconstância do povo de Israel. Ora tentando formar um acordo político, internacional, visando a proteção de suas terras com o Egito, e depois, pela inconstância, volubilidade, mergulhando em direção à Síria. O que eu acho lindo é a imagem que ele usou, pomba, vou repetir, pombas tolas e sem juízo. Outras traduções vão dizer pomba ingênua, pomba insensata, pomba facilmente enganada. A tradução na linguagem de hoje vai dizer pombinha tola. Se fosse o nordestino, pomba teria uma outra palavra que certamente iria acompanhar. Portanto, eu quero só que você entenda isso, que eu acho que uma das características mais fortes de nossa sociedade, talvez seja essa inconstância, essa gente volúvel, que uma hora está apaixonado, de outra hora desapaixona, uma hora quer, outra hora rejeita, uma hora é isso, outra hora é aquilo. Mas o texto bíblico que vamos usar já está aí em referência, João capítulo 6, versos de 66 a 69. Presta atenção. Um momento na história de Jesus. E aí o texto diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, o Filho do Deus vivo. Deixa eu só fazer uma outra distinção que julgo razoável. Eu preciso dizer-lhes que volubilidade não é a mesma coisa que flexibilidade. Ser flexível é uma necessidade. É a capacidade de avaliar os meus rumos, os meus caminhos, me adaptar a alguma circunstância sem abrir mão dos meus princípios, sem abrir mão dos meus valores. Já volubilidade, eu tenho que pensar antes de pronunciar, né? Volubilidade, ela tem uma outra característica, ela é marcada pelo vento. Não há qualquer, na verdade é aquilo que a situação me impõe, é aquilo com que eu posso ter um maior resultado, às vezes para agradar as pessoas que estão à minha volta. Então, por favor, não confunda volubilidade com flexibilidade. Mas deixe-me falar-lhes, a ideia de falar sobre o perigo de tudo isso tem a ver, primeiro, com o perigo da volubilidade nos relacionamentos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Sófocles. Os estudantes de teologia certamente devem lembrar da sua novela sobre o rei Édipo e sobre toda aquela situação. Mas existem outros textos. Esse, por exemplo, foi retirado de Electra, quando ele diz o seguinte, que opinião instável é o pior defeito. Opinião instável é o pior defeito. Convocado que foi o Sófocles,
eu agora preciso voltar ao texto. E querem saber por quê? Porque na leitura que faço do capítulo 6 do Evangelho de João, o que eu vejo aqui é uma gente volúvel acompanhando o Senhor. É o traço ou o impacto da volubilidade nas relações. E eu vou mostrar-lhes por quê. Porque primeiro o texto começa falando de um povo com uma expectativa apaixonada em torno de Jesus. Vejam o que é que o texto diz no versículo 2 daquele capítulo 6. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Não sei se você se recorda, mas essa multidão foi de uma forma tão intensa atraída, que esqueceu até a hora de se alimentar. E eles permaneceram ao lado de Jesus. Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes exatamente para esta multidão, atraída que estava, apaixonada que estava, e na expectativa de ver mais algum milagre acontecendo. E lá estava aquela multidão. Eu não sei se você percebeu, mas talvez esse seja o ponto de partida de muitos relacionamentos. Aquela criatura encantada, aquela criatura desejosa de ver, sabe, que acredita que o outro é tudo e um pouco mais, que esquece a hora de comer, que esquece de os seus compromissos, que não consegue se concentrar em absolutamente mais nada. E lá está uma multidão que parece como que apaixonada pelo poder revelado em Jesus Cristo. Só que o texto continua, e essa expectativa apaixonada parece agora dar lugar a uma satisfação, uma euforia. Aí o texto vai me dizer nesse capítulo 6 que aquela mesma multidão, versos 14 e 15, diz assim, o texto sagrado: vendo, pois, aquela multidão, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito da multiplicação dos pães e peixes, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vejam o encantamento, não é? Chega a uma conclusão tão preciosa para a cristologia. E depois continua o texto: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Observem, satisfação absoluta. Jesus realizou o milagre, ele multiplicou, nunca vimos algo assim. E aí eles começam a exultar, começam a declarar que Jesus é o profeta enviado. E mais ainda, querem fazer de Jesus o seu rei. Até aqui tudo bem? Mas, irmãos e irmãs, o texto prossegue. E sabe como é que ele termina? De uma forma curiosa, com a expressão da rejeição e com a decisão do abandono. Por quê? Primeiro começa no versículo 60. Jesus prega, depois do milagre, Jesus faz um sermão contundente. Aí o texto diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aqui não está, o texto não está atrelado à ideia da multidão. O texto está identificando aqui discípulos, e está dizendo que aquela multidão apaixonada, e dentro dessa multidão os discípulos, aquela multidão e aquela gente que quis tornar Jesus rei, agora começou a se incomodar. Não, esse tipo de discurso está duro demais. Esse tipo de discurso, quem consegue ouvir, suportar? A coisa vai se tornando mais séria. Versículo 66, aí o texto diz que desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Conseguiu perceber? Primeiro aquela atração, aquele desejo de seguir Jesus, todos encantados e na expectativa de ver mais um milagre acontecendo. O milagre acontece e eles dizem: é este o verdadeiro profeta. Só que o profeta começa a pregar e não diz aquilo que eles gostariam de ouvir. A palavra é contundente, a palavra confronta, e aí eles começam: que discurso duro, que discurso duro. E aí tomam uma decisão: não, vamos embora, vamos deixá-lo aí. É tão rápido tudo, irmãos, que eu fico impressionado que de um dia para outro, Jesus passa de quase rei para um profeta abandonado. É por isso que eu volto a dizer, a volubilidade,
quando as coisas não saem do jeito que eu quero, quando ele não faz aquilo que eu esperava, quando ela não atende aquilo que é a minha expectativa, quando, quer saber de uma coisa, eu vou me embora, eu vou deixar tudo isso para trás. E eu fico muito preocupado, porque essa coisa da volubilidade tem crescido tanto, que diante de toda e qualquer dificuldade, a primeira saída que nos vem à mente é a ideia de desistir, de deixar tudo para trás, de abandonar o barco, de se vire, resolva, não estou nem aí, problema é seu. E de repente a gente quebra relacionamentos, tão somente porque a palavra foi muito dura, não é bem assim, esse Messias, esse profeta que eu acreditei até pouco tempo atrás, que era o profeta que deveria vir, ele não corresponde às minhas expectativas. Aí um coração frustrado imagina que é melhor deixar Jesus sozinho, e aquela multidão abandona o Senhor. Bom, se eu falei sobre o perigo da volubilidade nas relações, me permita falar sobre o perigo da volubilidade na espiritualidade. E por quê, irmãos? Porque eu tenho aprendido que a fé, ela dispensa o ver. Quem aprendeu isso foi o próprio Tomé. Se eu não ver, e ainda mais, o sentir, o tocar e até explicações. Ele exigiu, fez uma série de exigências para que então pudesse crer. Eu tenho percebido, irmãos, que a fé dispensa o ver, porque pela fé eu consigo enxergar aquilo que os olhos sequer percebem. Abre mão do sentir, e eu sei que nós vivemos hoje uma sociedade que hoje tudo é uma experiência, já viu? Não é uma experiência. Não é uma estadia no hotel, é uma experiência. Tudo hoje parece se resumir ao sentir. A fé é mais do que isso, irmãos. Às vezes a gente está sentindo medo, mas pela fé a gente tem coragem de enfrentar uma situação. Às vezes as decisões tomadas pela fé são exatamente o contrário dos meus sentimentos. Não tem a ver com o tocar. Eu não preciso colocar o dedo nas chagas, nas feridas do meu Senhor. A fé dispensa tudo isso, e até explicações. Deus não precisa me dar explicações para que eu creia, absolutamente. Pastor, então como vem a fé? Quer que eu responda? Romanos 10:17, o que é que diz lá? Que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, firmado nisso, pense o que aconteceu quando Jesus olhou para os apóstolos e disse: vocês também querem sair? Também estão incomodados com o discurso que eu acabei de fazer? Estão se sentindo indignados com alguma coisa? Estão incomodados porque foram confrontados? Jesus pergunta, e Pedro é quem responde, e graças a Deus a resposta de Pedro nesse momento, nesse episódio, foi feliz. Diz o texto: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. O que é que Jesus tinha aqui no texto, irmãos? Poder para fazer milagre? O que é que Jesus tinha nesse texto? O poder de satisfazer as necessidades das pessoas? O que é que o texto diz que ele tinha? Palavra. E é pela palavra, é o ouvir a palavra, que o dom da fé é despertado no meu coração e no seu coração. O que Pedro está dizendo é que, na verdade, aquilo que me liga ao Senhor é a sua palavra, irmãos. É a sua palavra, a soberana palavra de Deus. Mesmo em toda e qualquer situação, quer ele multiplique pães e peixes, quer ele não faça, quer ele realize milagres, quer não realize, quer que, mesmo que aconteça a cura, ou mesmo que ela não aconteça. É por isso que o texto sagrado parece nos dizer que a verdadeira motivação da minha espiritualidade, da sua espiritualidade, é somente uma coisa: uma fé. Uma fé que dispensa o tocar, o sentir, as explicações, mas que permanece ao lado do Senhor. Ter, portanto, a fé como ponto de partida é aquilo que separa, na minha percepção, a multidão dos discípulos. E eu vou mostrar-lhe algo que para mim foi tão interessante à medida que eu fui lendo o capítulo. Eu vou voltar aos mesmos textos, os que já mencionei. Observe comigo esse versículo de número 2. O que é que o texto diz? Grande multidão o seguia, por quê, irmãos? Porque via. Aquela multidão
se transforma em uma multidão que segue porque via. Então, vou perguntar de novo, o que é que o texto está dizendo? É que a visão, a percepção, precedeu o desejo de seguir. Não é assim que aparecem os textos? Pronto. Então deixa eu ir para um outro texto. Observe o versículo de número 15. O texto diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam. Então observe comigo, o que é que o texto do Evangelho está dizendo? Que aquela declaração que segue, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, eles disseram isso porque eles viram o milagre, correto? Volta o slide anterior. Vendo, diziam, eu vi o milagre, e porque eu vi o milagre, eu quero declarar que este era o profeta que deveria vir ao mundo. Este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Agora, eu vou para o versículo 69. E esse versículo 69 é a resposta de Pedro. E notem, irmãos, como o Evangelho trabalha com esses dois conceitos. Pedro diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é o verbo que aparece primeiro, irmãos? É o verbo crer. E depois o verbo conhecer, perceber. Em outras traduções aparece inclusive o verbo ver. Qual é a diferença, portanto, na declaração de Pedro e na narrativa do texto de João? É que nas palavras de Pedro, primeiro veio a fé, irmãos. E é a fé que me permite conhecer. É a fé que me permite ver, porque a fé, segundo o texto sagrado, é a prova daquilo que eu espero, é a prova daquilo que eu não consigo ver, é o fundamento da minha caminhada, da minha história. E aqui é onde uma linha divisória é estabelecida entre multidão e discípulo. O discípulo é aquele que descobriu que à medida que ele crê, ele conhece ainda mais o Senhor. Que a fé é a porta de entrada da verdadeira teologia, irmãos. Que a fé é a porta de entrada do conhecimento de Deus. O conhecer Deus é uma consequência do exercício da fé. E aqui me permitam fazer apenas alusão a uma palavra. A primeira delas é liberdade. Eu fico impressionado porque Jesus coloca diante dos apóstolos a possibilidade de desistirem. Ele olha para os apóstolos e diz: e vocês, o que é que vocês querem? Aquela multidão e os apóstolos, com isso eu entendo, irmãos, que espiritualidade, ela nasce a partir da liberdade. É a liberdade que constrói esse processo. Se aquela gente está seguindo a Jesus, e não por uma reflexão, e não pelo exercício da liberdade, mas pelo desejo de ser abençoado, pelo desejo de ver um grande espetáculo de Deus, o sobrenatural, o mistério, não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Aquele que atrela a sua vida ao reino, não por liberdade, mas às vezes por uma questão de tradição, às vezes por uma questão de imposição, satisfação do outro, ou pelo medo do inferno, não descobriu que Jesus de vez em quando olha para mim e para você e faz a mesma pergunta. Ele já lhe perguntou isso alguma vez em sua caminhada de fé? Quer desistir? Quer parar? Quer voltar atrás? Se isso nunca aconteceu com você, deixa eu lhe dizer, como pastor, eu já ouvi isso algumas vezes, e não poucas. E então, Roberto, quer desistir? Quer recuar? Quer voltar atrás? Na expectativa, portanto, do Cristo, a minha relação com Ele precisa ser marcada por essa reflexão livre. E mais, irmãos, por uma decisão consciente. Eu não sei se você se recorda, mas logo depois desses textos que nós lemos, há um momento em que Jesus diz assim: vocês sabem que eu que convidei todos vocês, mas entre vocês é um traidor. Judas estava ali. E eu fiquei me perguntando por que ele não aproveitou essa oportunidade, irmãos. Esse negócio de Jesus, ele não tem sido ao longo desses anos o que eu esperava. Vamos embora. Ele teve uma oportunidade de ouro para deixar o grupo.
É por isso que eu volto a dizer, Deus não quer nenhum de nós atrelado, sabe, seguindo, se declarando como discípulo, se isso não for uma decisão consciente, em liberdade. Se isso não for uma decisão, uma declaração de vontade. E uma coisa curiosa, irmãos, é que a gente só tem o poder até aí. Porque depois, livremente, quando livremente eu decido ser servo, a partir desse momento, o que é que eu perco, irmãos? O que é que eu perco? A minha vontade. Passa a ser a vontade de quem? A vontade de Deus. Mas eu tomei isso, essa decisão, foi uma decisão livre. E ninguém tomou por mim, fui eu quem tomei. Fui eu quem tomei essa decisão. E a gente, sabe, irmãos, a gente precisa descobrir um porquê. Eu queria lhe perguntar, qual é o seu porquê? Por que você está aqui? Por que você está seguindo Jesus? Porque você já ouviu falar que ele tem feito milagres, está esperando que alguma coisa sobrenatural aconteça no culto, que você saia daqui como que flutuando, que você tenha aquela percepção da graça divina, o grande espetáculo da fé, lá está tudo preparado, um grande teatro. É isso? Foi isso que motivou a multidão. E eles ficaram sem comer, irmãos. Ficaram sem comer, perderam a hora, e a gente fica imaginando, isso não é não, isso não significa absolutamente nada. Multidão que fica com fome, querendo somente ver os milagres de Jesus, isso não significa absolutamente nada, irmãos. Ah, pastor, qual é o seu porquê? Eu vou continuar lhe perguntando, qual é o seu porquê? Por que você está aqui e não em outro lugar? Por que você tem buscado a Deus? Por que você insiste em vir a esta comunidade, a participar destes ministérios? O que lhe move? O que move o seu coração? É por isso que nessas horas eu só me recordo das palavras de Pedro. Senhor, para onde é que eu vou? Qual é outra alternativa? O que é que eu posso colocar ao teu lado? O que é que eu posso substituir pelo Senhor? O que é que eu posso? O Senhor é insubstituível. Não há outro lugar para onde eu vá, não há outra pessoa, é o Senhor, somente o Senhor. E porque eu creio, eu vou conhecer. E porque eu tomei uma decisão de fé, eu vou poder enxergar. Você que vive buscando, sabe, é porque o pastor ainda não tomei essa decisão, porque eu ainda não senti. Sabe quando é que você vai tomar essa decisão? Nunca. Porque o sentir não pode ser o critério. Fé é mais do que uma sensação prazerosa. Não sei se você gosta de correr, mas eu já conversei com gente que gosta de correr e diz que a sensação de correr, de liberar todas aquelas coisas, dá um prazer. Dá um prazer. Eu não sei o que é que ele causa, sabe? Às vezes parecido até com o prazer que algumas pessoas têm quando estão louvando, saltando. A pergunta é: qual é o seu porquê? Por que você está aqui? Por quê? É nestas horas que eu vou repetir as palavras de Jesus. Vocês também querem deixar? O número da apostasia vai aumentar, viu, irmãos? O fato de dizer que os nossos templos estão cheios, talvez seja dessa multidão que está buscando ser abençoada, que está querendo ver milagre, que está querendo ver Jesus multiplicando pães e peixes. A relação do Senhor, ela é muito mais profunda do que isso. Eu queria tanto que você encontrasse a sua resposta, o porquê você está aqui. Tem coragem de se perguntar isso? Aliás, eu não sei se todos que estão aqui já tomaram em algum momento de sua vida a decisão de fazer de Jesus o seu porquê. Por quê? Porque Jesus. Para quê? Jesus. Como? Jesus. Quando? Jesus. Todas as minhas perguntas encontram em Jesus a sua resposta. Se você ainda não tomou essa decisão, eu queria lhe dizer que essa pode ser até uma hora de você tomar uma decisão assim. Se houver alguém aqui que até hoje não teve a coragem de dizer sim a Deus, dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, talvez até esteja acompanhando à distância. Se o seu desejo for entregar a sua vida agora ao Pai,
Faça isso no lugar onde você está. E você vai dizer: Senhor, Tu és o meu porquê. Apenas isso. Com seus olhos fechados, você vai dizer isso ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor nesta hora. Diga isso, se esse for o seu desejo. Se você está nos visitando, já esteve em outros momentos, cresceu dentro de igreja, mas nunca tomou uma decisão assim. Se este for o seu desejo, apenas diga ao Senhor: Senhor, eu quero entregar a minha vida completamente nas Tuas mãos. Eu não sei se alguém neste santuário fez essa oração entregando. Alguém fez isso? Eu nem sei se temos outros que ainda não tenham feito. Mas se você fez esta oração, levanta bem alto sua mão, me permita orar por você e pedir a Deus que Deus te abençoe, senhora. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, viu? Há mais alguém que queira fazer isso, que no seu lugar fez esta oração, entregou-se completamente ao Senhor? Apenas erga uma de suas mãos e me permita orar por você e dizer: Senhor, toma conta dessa vida em nome de Jesus. Há mais alguém que queira fazer isso? Se você estiver acompanhando à distância, coloca no chat, vai, escreve aí: olha, eu estou entregando minha vida agora ao Senhor. Há mais alguém que queira fazê-lo? Se não, eu vou orar e vou pedir que Deus lhe abençoe grandemente, viu? Que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida. Como é o seu nome? Tatiana. Nós vamos orar pela sua vida, viu, Tatiana? Pai querido, abençoa a vida da Tatiana, Pai. Ela está conosco e hoje ela está te dizendo que a sua vida está completamente entregue nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor. Consolida essa decisão e tudo quanto essa Tua filha vem vivendo, que sirva para a glória do Teu nome, meu Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.